O excesso de conhecimento pode ser exatamente o que está te fazendo procrastinar tanto. O excesso de informação, o excesso de conteúdo que você acessa pode ser exatamente o motivo pelo qual você se sabota tanto. A busca incansável por novas informações, novas estratégias, novas metodologias, novos conhecimentos pode ser exatamente o que está te causando essa exaustão mental e emocional e toda a paralisia que você está vivendo. E aí você diz, eu sei tanto, eu aprendo tanto, eu invisto tanto em conhecimento, mas eu não consigo sair do lugar. Por que isso acontece? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar o porquê que o que você acredita que poderia, que é o que vai te levar a ter sucesso, está na verdade te paralisando, te travando. Esse é o 4º episódio da série Por que Empreendedoras Precisam de Terapia. Boss, eu costumo dizer que a maioria das empreendedoras, eu não vou generalizar, tá? Mas a maioria, 99,99999% das mulheres empreendedoras, elas não estão travadas, elas não estão exaustas mental e emocionalmente, elas não estão com os seus negócios estagnados por falta de estratégia, de criatividade, de conhecimento e etc. Se você já assistiu os episódios anteriores, provavelmente você já me viu falando sobre isso. Se você ainda não assistiu, no final desse vídeo eu vou deixar o link da playlist para você acessar e assistir os episódios anteriores dessa série, tá? Mas Marjorie, por que isso acontece? Se o conhecimento gera crescimento, talvez você já tenha escutado essa frase por aí. Essa foi uma das primeiras frases que ativou em mim o desejo de aprender mais, porque eu queria crescer. E eu escutei essa frase. Conhecimento gera crescimento. E eu falei, é aí, eu preciso aprender mais. E aí eu comecei a aprender. Só que o que acontece? Você aprende e nunca parte para a prática. E aqui vem o primeiro motivo do porquê empreendedoras precisam de terapia. Você não está travada, estagnada por falta de conhecimento. Você está travada, estagnada porque em algum momento, alguma ferida, alguma situação traumática te paralisou e fez com que você acreditasse que você é incompetente, que você é invalidada, que você não vai conseguir, que você é incapaz, que você não tem inteligência para isso. Pode ser qualquer coisa, tá? Ou pode ser também que esse episódio traumático, que essa ferida emocional ensinou para sua mente que performar é dolorido, que aparecer gera rejeição, gera abandono, gera humilhação, gera invalidação e várias outras dores. Não vou passar aqui horas explicando para vocês, porque cada processo é único, é individual, é muito personalizado. Isso depende do seu histórico, isso depende da sua trajetória, isso depende também de elementos da sua identidade. Então tudo isso é analisado, avaliado em seu contexto e também durante um processo terapêutico. Eu sou psicoterapeuta e mentora de empreendedoras e eu desenvolvi uma mentoria terapêutica exclusiva para empreendedoras. Essa mentoria terapêutica ela é individual. Se você quer se curar emocionalmente para destravar o seu crescimento, se tornar empreendedora bem-sucedida e feliz que você sempre sonhou em ser, é só você clicar no link que está aqui na descrição e aplicar para a mentoria terapêutica. Falarei com você após você concluir o formulário, tá? As respostas lá do formulário. É bem simples, enfim, você clica, mas depois desse vídeo. Vamos lá. Então, boss, o que acontece? Você escuta essa frase, conhecimento gera crescimento, e aí você vê a galera crescendo, evoluindo, expandindo, escalando mais, faturando mais, e milhões, e realizações de sonhos, e vamos lá, e faz, e acontece, casa própria, e carro de luxo, e viagem maravilhosa, e casa pra família, e você fala, meu Deus, mas peraí, então eu ainda sou burra. Não, então peraí, ainda me falta um conhecimento. Não, então peraí, o que me falta? O que me falta? O que me falta? Eu vivi durante muitos anos nessa caça. O que me falta? O que me falta? O que me falta? E com isso, boss, foram mais de múltiplos 6 dígitos investidos. Resumindo a ópera para vocês, eu não gosto de trazer números aqui, mas resumindo, era um valor quase de um apartamento assim de uns 60 metros quadrados hoje em dia no Brasil, tá? Só para vocês terem uma noção. E você pode estar nesse mesmo ciclo, nessa mesma caça, a caça à metodologia certa, a caça ao conhecimento certo, a caça à estratégia certa. E aqui eu não estou falando que estratégia não é importante, que método não é importante, que conhecimento não é importante. Tudo isso é importante sim, só que eu até fiz um vídeo lá no meu Instagram. Entenda, você tá colhendo
sementes incríveis, você está comprando mudas maravilhosas e está plantando em um solo rochoso, em um solo adoecido, em um solo ressecado, e as sementes estão morrendo, ressecando, virando pó, e as mudas também estão murchando e morrendo, e você não sabe o porquê que você investe tanto em curso, por que você assiste tanto vídeo no YouTube, o porquê que você investe tanto em conhecimento, o porquê que você paga tão caro em mentorias, e você até aplica uma coisa ou outra, mas não consegue ver resultado, não consegue sair do lugar, porque você não cuida do solo. Você não prepara o solo para receber essa semente. Fica claro para você? Coloca aqui nos comentários. Olha só, então vamos lá. Você sabe muito, você estuda muito, conhecimento gera crescimento. O porquê que o que eu aprendo não está me levando ao crescimento que eu desejo alcançar? Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com você, boss, é o seguinte. Eu tenho acompanhado mulheres que estão em um ciclo de a caça ao tesouro, a caça ao pulo do gato, a caça à estratégia revolucionária, a caça à virada de chave que vai fazer meu negócio virar, acontecer, eu vou destravar, eu vou crescer e etc. E deixando ainda mais claro para que você consiga identificar se você está vivendo nessa roda de hamster, nessa rodinha de rato. Olha só, você compra um novo curso, compra uma nova mentoria, aprende algo, aplica, não conseguiu validar, não conseguiu enxergar o resultado daquilo ali. Você não tem mais a paciência, tá? E o discernimento de fazer uma análise, avaliar. O timing foi correto? Eu apliquei essa estratégia da maneira correta? Para o meu negócio, eu precisava moldá-la de uma forma diferente? Aplicá-la em um tempo diferente? Ela era a estratégia correta para o meu negócio? Você nem pensa nisso. Você só quer que a estratégia dê certo. E aí a pessoa promete, essa estratégia é a estratégia que você precisa para destravar o seu negócio. Então pronto, é a que eu preciso. Se deu certo para ela, vai dar certo para mim. Só que aí você não analisa nada disso. Você coloca essa estratégia em prática, não deu certo, você se frustra e fala, não é essa a estratégia, bora para a próxima estratégia. Compra mais um curso, mais uma mentoria, aplica mais uma vez, não deu certo. E aí você não foca em uma coisa só, não se dedica a validar aquela estratégia e não repete. E não repete e não aprimora. Muitas vezes você até repete, mas repete da maneira errada. Então você vai sempre de curso em curso, de mentoria em mentoria. Isso vai gerando frustração, ansiedade, depressão. Eu conheço mulheres, tá? Que chegam até mim e falam, eu estou adoecendo. Porque eu compro curso, eu compro mentoria, eu vejo as mulheres desenvolvendo, eu vejo empreendedoras crescendo, eu vejo as empreendedoras prosperando e eu não consigo prosperar. E aqui eu vou trazer um alerta para vocês. Cuidado com o que você vê na rede social. Na rede social é muito fácil você criar uma personagem e criar uma narrativa de que está dando tudo certo. Para quê? Para ativar no outro o desejo de tornar-se seu cliente, de comprar aquele resultado, mesmo que aquele resultado seja fake, mesmo que aquele resultado seja falso. Então, tome cuidado, porque as pessoas não estão compartilhando os bastidores, elas não estão compartilhando as suas frustrações, as suas realidades. Você lida cara a cara com as suas frustrações, enquanto as outras pessoas só mostram os resultados, só mostra aquilo que está dando certo. Então, tome cuidado, porque nada é do dia pra noite, nada é tão simplesinho assim, nenhum caminho é linear até o sucesso, entende? Então, primeiro ponto, não seja tão ingênua, não seja tão ingênua a esse ponto de achar que só você se frustra, só você se lasca, só é difícil para você. Não seja tão ingênuo. A gente sabe que rede social hoje é estratégia, conteúdo é estratégico, é intencionalidade. Não seja ingênuo a esse ponto. Então, primeiro ponto de alerta, tá? Segundo ponto de alerta, você vive nessa busca porque você não aplica o que eu ensino para as minhas alunas e clientes, o método de foco, dedicação, repetição. Mas tem uma forma correta de aplicar esse método e é como eu ensino lá dentro da minha comunidade de desenvolvimento e fortalecimento emocional e mental feminino, tá? Para mulheres. Então, tem a maneira correta de você aplicar esse método, tem o prazo correto de você aplicar esse método. Então, boss, segundo ponto aqui, não tem foco, não tem disciplina, não tem dedicação, não tem validação, não tem revisão, não tem aprimoramento e segundo, tem a sua ilusão de acreditar em tudo que você vê na rede social, a sua ingenuidade de achar que tudo para o outro é mais fácil do que é para você. Então, dois pontos aqui.
Terceiro ponto que eu vejo muitas mulheres, que é uma falha, é um erro que muitas mulheres cometem. E elas não cometem porque são incapazes, porque são limitadas, porque... Não! Elas cometem esse erro porque elas estão buscando desesperadamente por uma solução. E eu entendo isso. Só que olha só, excesso de informação acumulado na sua mente se transforma em um lixo intelectual. Esse lixo intelectual que você vai acumulando e não coloca em prática, não valida, e eu vou explicar como que você vai fazer isso daqui a pouco, esse lixo intelectual ele é deletado pelo seu cérebro. O seu cérebro ele vai deletando aquilo que você não usa. Quando você aprende algo, uma nova conexão neural, ela é formada. Se aquela conexão neural não é fortalecida, ela é desfeita, ok? E como que se fortalece uma conexão neural? Repetição. Através da repetição. Quantas vezes você teve que ler que 2 vezes 2 era 4 para memorizar? Quantas vezes você teve que estudar tabuada para memorizar? Porque nós aqui, 35 mais, 30 mais, somos da época que ainda tinha que memorizar a tabuada. Quantas vezes? Quantas vezes você teve que ler as capitais de todos os estados do país e etc. para memorizar para sua prova de geografia? Quantas vezes? Então, uma conexão neural, ela é fortalecida pela repetição. Repetição. E as células de memória, elas são desenvolvidas, geradas durante o sono. Muita mulher que chega e fala, nossa, eu tenho a cabeça tão ruim, menina, não memorizo nada. Eu falei, como é que tá o sono? Como está o seu sono? Ah, não, eu durmo 4 horas por noite. Ah, não, eu deito muito tarde, eu vou dormir meia-noite, 1 hora da manhã, porque você sabe, eu sou da madrugada, eu sou não sei o quê. Você está acabando com a sua saúde. É isso que você está fazendo. Você está acabando com as suas células de memorização, você está acabando com o funcionamento do seu organismo, dos seus órgãos, porque tudo acontece enquanto você dorme, entende? Aí não é TDAH, boss. Não é TDAH, é porque eu acho que agora eu tô com TDAH, porque tudo eu esqueço, tudo eu não sei o quê. Não, peraí. Um diagnóstico de TDAH é uma coisa. Agora, você não tem uma boa alimentação, você não tem uma boa rotina de sono, isso não é TDAH. Vamos lá, vamos por partes. Se você não conseguiu aqui o diagnóstico de TDAH, tem outros motivos do porquê você está com essa falta de memória. Antes de buscar pelo diagnóstico, vamos fazer alguns ajustes aqui? Na sua rotina, na sua alimentação, na sua rotina do sono? Então, boss, tudo bem. Voltando aqui para o nosso tema. O que acontece? Você aprende. Na hora de aplicar, na hora de transformar aquilo em uma ação, você não sabe nem o que fazer, porque você tá tão embaralhada, você tem tantas informações, aí um dia você aplica uma estratégia, não deu certo, vou aplicar essa outra, não deu certo, vou aplicar essa outra, não deu certo, eu vou aplicar essa outra. Ixi, eu ainda não conheço a estratégia da Joana Maria. Eu conheço de todos esses especialistas, mas eu não conheço dessa daqui. Então, eu vou atrás dessa estratégia e você vai atrás de outra. O que acontece? Boss, um conhecimento, ele só se transforma em uma habilidade quando ele é colocado em prática repetidamente. E aí ele se transforma em uma habilidade e essa habilidade vai gerar para você um resultado. Então leva um tempo. O processo leva um tempo. Aquele conhecimento que você adquiriu, ele leva um tempo processual. Existe o processo e leva um tempo para ele se transformar em um resultado. E aí, conforme o resultado que você tem, transformou em uma habilidade, esse conhecimento, você aprimora, melhora, enfim, e se torna um expert naquela habilidade. Só que como você não suporta o processo, como você não executa, não coloca em prática da maneira como tem que ser colocado, esse conhecimento se transforma em um lixo. Esse vídeo nem estava no meu roteiro, mas eu decidi fazer esse vídeo devido a um comentário que eu recebi no episódio 2 do Porquê Empreendedoras Precisam de Terapia. Esse comentário diz o seguinte: pior que é verdade. Obrigada por ter me falado isso. Me abriu os olhos. E aí, esse comentário me fez lembrar de todas as mulheres que chegam até mim e dizem assim, ó, Boss, eu já participei de treinamento. Boss é uma forma carinhosa que eu chamo as minhas alunas, clientes e potenciais clientes. E elas também me chamam assim, Boss, eu já fiz treinamento, eu já fiz mentoria, eu já fiz consultoria, eu já fiz não sei quantos cursos, eu já fiz não sei quantas palestras e nada muda na minha vida. Eu continuo travada. Ou elas chegam e falam assim, Boss, eu não sei o que está acontecendo. Eu leio livros, eu estudo, mas eu não me sinto mais inteligente, eu não vejo nada acontecendo na minha vida. E a pergunta que eu sempre faço a elas é,
O que você faz com o que você aprende? Então aqui eu quero te deixar essa pergunta para você analisar, boss. O que você faz com o que você aprende? Porque se você se identificou com tudo que eu trouxe de exemplo para você até agora, você conseguiu perceber que é por isso que você continua procrastinando, que você continua se sabotando e que você continua travada, estagnada, paralisada. E é por isso que o seu negócio não cresce, é por isso que você não tem melhores resultados, que você não consegue alcançar mais clientes, que você não consegue vender mais, aumentar o seu preço. Claro que tudo isso tem também a influência de crenças limitantes que foram fortalecidas devido a situações traumáticas, a feridas emocionais que você insiste em ignorar. Então vem medo, insegurança, pensamentos de incapacidade, de que eu não vou conseguir, eu vou ser rejeitada, eu vou ser julgada, eu vou ser feita de chacota. Tudo isso potencializa essa procrastinação e essa autossabotagem. Procrastinação e autossabotagem têm raízes emocionais. Então, se você não trata a raiz emocional, você não destrava, você não sai desse ciclo, você não sai dessa rodinha de hamster. Entende, boss? E aí você está colocando muito dinheiro em sementes, em mudas, mas você não cuida do solo, que é o que de fato vai fazer com que essa semente germine, brote, se transforme em uma árvore e essa árvore gere frutos. Você só se preocupa com a semente. Qual é a próxima semente? Qual é a próxima muda? Qual é a próxima semente? Qual é a próxima muda? E você não cuida do solo, que é o quê? A sua mente, o seu emocional. Pega duas sementes da mesma maçã. Uma semente coloca em uma terra seca e a outra coloca em uma terra fértil para você ver o que acontece com a semente que você colocou na terra seca, na terra pedregosa, na terra sem adubo, na terra intoxicada. E essa outra semente você coloca em uma terra pronta, fértil, adubada, pronto para transformar essa maçã em uma árvore frutífera. E perceba o que vai acontecer. Então a diferença entre você e a outra empreendedora que para ela está dando certo, para ela está destravando, para ela está crescendo, para ela está funcionando, a diferença não é que ela é mais capaz e competente que você. A diferença é que o solo dela estava preparado para receber aquela semente. A diferença pode ser também que essa mulher suporta o processo de adquirir o conhecimento, colocar em prática, avaliar, focar, dedicadamente, repetir quantas vezes for necessária, aprimorando, moldando aquela estratégia com a realidade do seu negócio, e ela suporta o processo. Provavelmente essa também é uma das diferenças entre ela e você. Não é que existe a mais capaz, não é que existe a escolhida, não é que existe a que nasceu para brilhar. Não. Não é isso. Então, boss, pode ser que a sua busca por conhecimento já não seja algo tão saudável assim para você. Ainda mais se você acreditou que é este conhecimento que vai mudar a sua vida e não você, que é a fonte geradora de tudo que você deseja viver. Eu já vivi bitolada nessa crença. Eu acreditava que era a fórmula 6 em 7, eu acreditava que era a metodologia da fulana de tal sobre posicionamento, da outra sobre marca pessoal, da outra sobre marketing de conteúdo, da outra sobre isso que ia mudar totalmente a minha vida. E não foi. Enquanto as minhas decisões e escolhas eram guiadas por essa crença, eu continuava travada. E isso me levou a adoecer, me levou a um colapso emocional e mental. Culpa dos mentores? Culpa das metodologias? Não. A responsabilidade foi toda minha porque eu não cuidei do solo e eu me frustrei achando que eram essas metodologias e eram todas essas coisas que iam me fazer prosperar. Essas coisas influenciaram no meu resultado, influenciaram no lugar aonde eu estou hoje, com certeza. Mas eu só cheguei aonde eu estou hoje, boss, porque eu mudei essa crença. Eu passei a entender e a de fato acreditar que eu era a fonte geradora de tudo que eu queria viver, que tudo começava em mim, que essas sementes que eu buscava fora precisava de um solo fértil. Então eu me tornei a mulher da vida que eu sonhava em viver. Eu me tornei uma mulher próspera, frutífera, abundante, entende? Eu me tornei essa mulher mental, emocional, fisicamente e espiritualmente. E por isso hoje eu estou aqui para te dizer
que empreendedoras precisam de terapia. Porque se você é uma profissional, é uma empreendedora que está sempre buscando conhecimento, que é extremamente inteligente, que é estratégica, que é intencional, que já aprendeu muita coisa, tem muito conhecimento, mas não consegue destravar, aí, boss, tem algo que é emocional. E é essa a minha missão. Te guiar em um processo de cura emocional para que você consiga destravar o seu crescimento e assim alcançar os seus resultados, tanto pessoais quanto profissionais, que você sonha há tanto tempo em alcançar e realizar. Você merece prosperar, você merece frutificar, você merece uma vida abundante. E se você já buscou muitas sementes, já comprou muitas mudas, mas todas elas estão ressecadas, morrendo, tá na hora de cuidar do solo. Aqui embaixo está o link para a aplicação da mentoria terapêutica. Vai ser um prazer te atender e te guiar nesse processo. Se você chegou até o final, saiba que a procrastinação, que a autossabotagem não é o fim. Saiba que tudo isso que você tem vivido até hoje não determina quem você é, não determina a sua potência, a sua capacidade de fazer, de realizar, de ter, de alcançar e de desfrutar, boss. Mas nós falamos mais sobre isso durante o processo terapêutico. Agora, se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aqui embaixo para mim o comentário de qual foi a clareza que você teve com esse vídeo, qual foi a ficha que caiu, qual foi o insight revelador que você teve. Não esqueça de compartilhar com a sua amiga que também é empreendedora. Eu já falei, se inscreva no canal, deixa seu like. Então, é isso. Te vejo no próximo episódio, boss.